Olha, eu já passei por anos loucos, mas esse foi bem louco mesmo. Justamente quando se trata de Lost Waves. Muitos consideram que desde o Kenya Song, quando ele foi identificado, até a Like the Wind ser identificada, foi uma época chamada o Ano de Ouro das Lost Waves, onde Lost Waves marcantes da comunidade foram sendo identificadas aos poucos. Tivemos casos mais ou menos, tivemos casos espantosos, tivemos casos chocantes e tivemos casos curiosos durante este período. E no vídeo de hoje eu compilei 6 obscuras Lost Waves que foram identificadas neste período. Este vídeo vai ser longo, eu presumo. Então não esqueça de preparar seu café com leite, se acomodar na cama e se inscrever no canal para que a experiência fique 10/10. Tudo feito? Então bora! Para começar, vamos com um caso brasileiro. Tudo começou quando um uso do YouTube chamado Apsite1 postou no dia 18 de janeiro de 2023 um vídeo de 4 minutos e 57 segundos exibindo uma canção que, segundo este user, ele obteve de uma revista de CD-ROM da editora Europa. As buscas pelos autores da canção começou no servidor Lost Wave Brasil, onde o chat foi criado para esta busca, e de primeira os internautas já se depararam com uma incongruência, pois o título do vídeo é Cavalo, Cara de Bandido, autoria desconhecida, Solitary. No primeiro lance, os internautas acreditaram na possibilidade de Solitary ser o nome da banda e Cavalo Cara de Bandido ser o nome da canção. Eis que o user VMLC encontra uma imagem da revista do CD-ROM de número 48 que contém as seguintes informações. Há músicas para todos os gostos, desde o rock The Force de Mark Patson, o piano solo Bilfi Inkyoro de Takehisa Takatsu e o soul solitário dos brasileiros Bando do Cavalo Cara de Bandido. Mais músicas podem ser baixadas da internet no site www.mp3.com. Divirta-se! Com estas informações, eles já acertaram os pontos e assim o nome da música possivelmente é Solitário e o nome da banda é Bando do Cavalo Cara de Bandido. Mas não é só isso que restava para fechar o caso. Como os internautas descobriram que a canção possivelmente veio da revista do CD-ROM de número 48, agora eles precisavam era encontrar o CD da revista citada com as informações corretas. E depois de muita pesquisa, o user Lira VHS encontrou um site em que possuía o CD que procuravam para ser baixado em arquivo 7Z, que é quase a mesma coisa que RAR, mas com mais taxa de compactação. Então, o user Wumpus23 se ofereceu para baixar o arquivo e depois de alguns ajustes, ele encontrou uma pasta cheia de músicas e entre elas estava um arquivo chamado Solit. E quando abriram o propriedades do arquivo e checaram as informações, lá encontraram as seguintes informações: nome Solitário, artista Bando Cavalo Cara de Bandido, gênero Soul, ano 1999. Tá bom, encontramos o suposto nome da banda, mas banda é essa? Este foi o questionamento de todos, porque apesar de obtermos as informações do arquivo da canção, ainda assim precisamos verificá-las e nos certificar de que as informações estejam corretas, porque quem sabe se a primeira pessoa que editou o arquivo botou o nome errado e se confundiu. Por isso a verificação é necessária. Enquanto vasculhavam e procuravam mais informações, o moderador PNWM Trabial usou o bot do WhatsApp Song para identificar o metadata da canção e descobriu mais informações, no qual dizia que os membros supostamente são The Elbows, Fittipaldi, Gomes e Pav, o que até então eram informações inéditas. E para se certificarem de que as informações estavam certas, eles vasculharam por qualquer informação a respeito da revista Europa e encontraram um nome, Mário Fittipaldi, que ficou com o cargo de redator-chefe da revista. Posteriormente, o usuário Peixoto brasileiro encontrou o perfil do LinkedIn dele e somente meses depois o contataram por e-mail para validar a pista. E em 29 de novembro
novembro, ele finalmente respondeu e confirmou que, além do nome da canção ser uma brincadeira com a palavra soul, ele disse que tocou saxofone, soprano e o teclado para a composição da música. E para encerrar a dúvida de vez, ele mandou o último e-mail ao Peixoto brasileiro dizendo: Vamos lá. Fui vítima do corretor ortográfico. O nome da música é Solitário. O idealizador da banda é o baterista Beto de Elboux. Ele reuniu amigos músicos para gravar uma música para um CD demo produzido pelo guitarrista Vander Taff. Outras bandas independentes participaram deste CD, que se chama Mostrando a Cara 2. Tenho o CD original até hoje. Foi uma oportunidade muito legal de gravar em um estúdio profissional. Essa música nasceu do zero, em criação coletiva. Na época, eu trabalhava na revista do CD-ROM e incluí a música no CD da revista. Espero ter ajudado. Abaixo, ele mencionou os nomes dos membros sendo Alexandre Guedes, o guitarrista, Ana Karina Zasnikov, o vocalista, Beto Delboux, o baterista, Beto Gomes, o baixo, Luana Pavani, vocalista e, por último, Mário Fittipaldi, sax, soprano e tecladista. E assim encerrando o caso da Solitário. A história começa em 2020, quando o user do Mixcloud chamado Ozumi, um DJ japonês, disponibilizou sua coletânea de músicas brasileiras chamada Tenho Que Ser Suave 3. Antes que especule qualquer coisa, não, ele não é um brasileiro, por incrível que pareça. Ele é um japonês de Tóquio que na descrição do perfil dele diz ser apenas um amante da música brasileira. Tudo bem, então. Nesta coletânea dele, que compila 1 hora, 11 minutos e 19 segundos de músicas brasileiras, várias canções da coletânea ficaram sem identificação, e aos poucos estas canções foram sendo identificadas pelos usuários do Lost Ouvi Brasil. Mas em 9 de fevereiro de 2023, um usuário do YouTube chamado Apcity1, anteriormente mencionado como o OP da Solitário, publicou um vídeo de 1 minuto e 43 segundos reproduzindo uma canção que ele encontrou no meio do compilado de Ozumi, no qual ele apelidou a canção de A Menina Te Quero. Com isso, as buscas começaram, mas peraí, temos um pequeno problema, na verdade um problemão. Não tinha nenhuma informação desta canção, ou seja, as informações estavam extremamente escassas. Então, eis que o grande user, Peixoto brasileiro, mencionado no caso anterior, decidiu contatar o próprio Ozumi, pois, segundo ele, essa música é tão boa. Como que o artista é desconhecido? Demorou um tempo, mas incrivelmente o Ozumi respondeu e finalmente disse quem é o autor, Celso Galvão. E o nome da canção é Te Quero, que pertencia ao álbum Claridade, de 1987. E para confirmar sua palavra, ele reproduziu o disco e deixou tocar, o que finalmente confirmou a pista e fechou o caso. Há muito tempo que procuro um caminho, um gosto meio que pudesse me compreender. E sem querer me esbarrei no teu caminho. O tempo passa e não consigo te esquecer. Um sonho lindo não pode morrer assim. Sem nossos olhos brilha o fogo da paixão. E te enfeitar com todo amor até o fim. Essa é a vontade do meu coração.
A partir dos anos 90 para os anos 2000, o formato de reprodução digital Compact Disc, mais conhecido como CD, foi se tornando um formato muito popular para ouvir canções, e como a revista vinha sendo um dos meios mais famosos para divulgação, os vendedores das revistas botavam músicas de novos artistas da época nos CDs e depois botavam nas revistas para maior divulgação, como se fossem músicas promocionais. A intuição é descobrir se o ouvinte gostou do novo artista que ouvia. Entre várias revistas vendidas, uma revista de informática dos anos 2000 foi vendida com um CD compilando novas canções de novos artistas, e foi a partir daí que surgiu uma canção misteriosa no meio desse compilado chamada Eu Vou Ser Feliz. E que eu sempre quis e eu vou ser assim, mais forte que parece ser, pra sempre ser feliz. Em 25 de outubro de 2016, o OP Vídeos Massa publicou um vídeo reproduzindo a canção que continha 3 minutos e 32 segundos. Na descrição, ele transcreveu a letra da canção e no final pediu para que o ajudassem a identificar a cantora. Somente a partir de 17 de fevereiro deste ano que as buscas se iniciaram. Inicialmente, as pistas eram a ex-cantora Vanessa Rangel, Paula Toller e Luca, justamente por suas vozes serem muito semelhantes a da cantora de Eu Vou Ser Feliz. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor. Você me tem fácil demais e não parece capaz. Agora eu tô em outra, tô nem aí, tô nem aí. Depois de umas pesquisas aqui e ali, os internautas suponharam de que a canção seja um plágio de Vou Ser Feliz de Natália Siqueira, mas depois descartaram esta hipótese. Depois as buscas não tiveram muito avanço, até que em 28 de fevereiro estava acontecendo um evento de nomeações no servidor da Find My Mind. Este evento se trata de escolher uma Lost Wave para virar uma das Lost Waves principais para a busca do servidor, e a que tiver mais votos nesta nomeação será escolhida como uma das principais para a busca. E a Eu Vou Ser Feliz foi nomeada para este evento. Como forma de divulgar a busca pela canção, a Kay, conhecida por ser a usuária que mais divulgou Lost Waves do mundo inteiro, postou a canção em seu canal, o que alavancou sua popularidade. Passou-se 2 dias, então, do completo nada, a canção foi identificada como sendo seu nome original Ser Feliz, da cantora Duda Monteiro, por um usuário chamado Games90. A canção é datada dos anos 2000, justamente pelo gênero pop rock, que era muito popular nesta década. A canção foi encontrada no SoundCloud, mas como uma versão alternativa da original, mas mesmo assim encerrando mais um caso de Lost Wave brasileira. E que eu sempre quis e eu vou ser assim, mais forte que parece ser, pra sempre ser feliz. Agora saindo de Lost Waves brasileiras, vamos para as Lost Waves internacionais, começando com Complex, uma Lost Wave suíça. Tudo começa em 2 de setembro de 2015, quando o usuário do YouTube chamado, este nome que aparece na tela, postou um vídeo intitulado Unknown Post-Punk and Wave from Switzerland, algo como música post-punk e wave desconhecida da Suíça, alegando que a encontrou em uma fita antiga e que todas as bandas da fita são da Suíça. Ele publicou um vídeo reproduzindo as canções da fita, onde entre as 4 canções, uma é apenas um solo de sintetizador de 7 segundos, acompanhado de um texto que diz: tanto quanto me lembro, esta é chamada de Complex e tinha cantores homem e mulher. Confira.
Depois de um tempo, os trechos das canções da fita foram sendo identificados, enquanto o Complex sobrou para ser identificado. No dia 12 de maio de 2022, no blog do OP, ele afirmou ter gravado as canções de uma estação de rádio chamada DRS3, que atualmente se chama SRF3. O nome DRS3 foi usado pela rádio a partir de 83, desde sua criação até 2012, quando a mudaram para SRF3. Em 27 de março deste ano, o OP fez uma recriação da música baseada em sua memória e postou no YouTube. Anteriormente, o OP acreditava que os possíveis autores da canção fosse a banda Micro Kids, uma banda de new wave e rock alternativo suíço da cidade de Bern, capital da Suíça. Mas esta pista foi descartada quando, em 14 de agosto, o usuário PNWM Trabial, sim, mencionado anteriormente, descobriu uma nova pista através do site Arquivo Nacional de Som Suíço, uma canção chamada Complex, de uma banda chamada Hate. Ao buscar por canções da banda, ele descobriu que a banda compartilhava a mesma sonoridade musical como a de Complex, a música que procuravam. Após esta descoberta, no dia seguinte, o OP fugiu do trabalho para ouvir a gravação da biblioteca e posteriormente confirmou que esta é a canção que tanto procurava. Vocês veem como que o cara tava tão encabeçado em descobrir esta canção, o cara deu desculpa para fugir do trabalho, velho. Olha isso. Então o moderador do servidor Find My Mind entrou em contato com a banda e no dia 16 de agosto eles responderam enviando a música completa com a permissão de compartilhá-la, e depois foi confirmado como String Complex, da banda suíça Hate. E como não poderia faltar, aqui vamos com um dos maiores casos de Lost Wave atrás da Like the Wind, que foi identificado e com uma história bizarra. Pois bem, em 7 de outubro de 2021, um user do WhatsApp Song chamado Carl92 fez upload de um trecho de 17 segundos de uma canção synth pop. E esta canção foi apelidada de Everyone Knows That. O OP afirmou que tinha encontrado a música em um backup de um DVD de 1999. Agora segurem esta informação para o futuro. Depois de 12 de dezembro de 2021, não se tem nenhum update mais sobre o OP. O trecho foi compartilhado pelo usuário JK e, segundo análises dos internautas, a gravação foi realizada com um tom piloto de 15,734 kHz, que sugeria que esta canção foi uma exibição exclusiva. Esta frequência também é alinhada com as TVs CRT NTSC, um sistema analógico de codificação de cores usado em TVs e aparelhos de DVD dos Estados Unidos. Ou seja, isto também sugeriria que a gravação vem de uma estação de TV americana. E pela qualidade também foi sugerido que a gravação foi captada por um microfone do computador. Em abril de 2024, o usuário do Reddit chamado RunTruth5867 encontrou uma cena de Tabu 3, terceiro filme de uma série de filmes mais 18, que produzia uma canção intitulada Animal in Me, e o user ficou curioso pois a canção soava estranhamente semelhante a Everyone Knows That, e quando subiu os créditos anotou dois nomes, Christopher Sam Booth e Philip Adrian Booth. E pesquisando mais um pouco, encontraram um registro desta dupla sob o nome de uma canção chamada Ulterior Motives. Então, sabendo disso, o user compartilhou a descoberta em uma outra comunidade a fim de descobrir mais filmes que esta dupla trabalhou como trilha sonora. Até que depois de umas buscas
buscas, os internautas contataram ao user afirmando que encontraram um filme chamado Angels of Passion, lançado em 1986. E lembro quando eu lhes tinha dito para segurar a informação de que o Cal 92 diz que encontrou em um DVD? Pois é, isso é ele estava escondendo a verdade para depois não chamar ele de ralador de madeira, se é que me entende. Depois de identificarem os possíveis artistas, suas contas do Facebook foram encontradas e começaram a receber trocentas mensagens o perguntando sobre a canção. E isto fez o WhatsApp Song fechar. Igual como o que aconteceu quando o Google caiu, depois que milhões de pessoas pesquisaram pela morte de Michael Jackson. Depois de uns dias, eles confirmaram a autoria da canção e prometeram que iriam recriar a canção novamente com os instrumentos originais. Dito e feito, eles cumpriram sua promessa e disponibilizaram a recriação da canção completa e botaram copyright na canção. Eu gostaria de reproduzi-la aqui, mas sabe como que é as coisas, então mais um caso resolvido. Agora vamos para o último caso do vídeo de hoje, graças a Deus. Tudo começa em 3 de julho de 2021, quando o perfil do Facebook chamado Gitomate Triste postou em seu grupo privado chamado Lost Media Perdidos Posting um trecho de uma canção que era acompanhado com imagens editadas do filme Alice no País das Maravilhas da Disney de 1951. I just wanna be the only who's in your mind. But my life is real, just a simple dream. Can't remember me that love is a misery. Please let me be this boy. E assim sendo apelidada de La Canción de Alicia. Apesar deste apelo, o post dele foi derrubado por motivos desconhecidos. Alguns teorizam de que o perfil dele foi banido e seu post classificado como Not Safe for Work, e também alegaram de que o vídeo continha gore, mas nada disso foi confirmado. No mesmo dia, e horas depois, outro user chamado Daniel Gutierrez postou a gravação do vídeo do OP e posteriormente foi reupado no YouTube pelo user Javki Annie no dia 4. As buscas pela canção começou em setembro daquele ano na internet espanhola, quando a história foi postada nos subreddits r/lostmedia e r/lostwave. O primeiro detalhe anotado foi de que o cantor não era falante nativo da língua inglesa e que tinha um sotaque espanhol. Em meados de outubro de 2021, um user do YouTube chamado meu Deus, sugeriu uma banda chilena chamada Gin and Tonic. A banda foi formada em 2001 e separou em algum momento de 2005. O único álbum do grupo, chamado Free as the Sun, virou o foco das músicas naquele momento, pois a sonoridade musical era semelhante à de La Canción de Alicia. No final de outubro, os membros conseguiram contatar o vocalista Ricardo Mendes, que confirmou que a canção não era dele e nem da banda, e se propôs a gravar um cover da canção em seu canal. Apesar de todos esses apelos, a canção continuava sem identificação, até que em 16 de maio de 2024, o usuário do Reddit JMike324 compartilhou uma pista, uma banda peruana chamada Bad Influence, que segundo ele reproduziu a canção para seu amigo, que logo ele reconheceu sendo da banda em questão. Com a provável pista, eles jogaram o nome da banda no YouTube, o que os levou a uma gravação caseira em um show de 29 de novembro de 2018, no qual se tratava de uma performance em live da banda com a canção em questão, nomeada de Dreams Forever.
Posteriormente, a banda foi contatada e confirmaram a autoria da canção, explicando que a edit de Alice no País das Maravilhas com a canção foi feito pelo guitarrista da banda, e no dia seguinte eles disponibilizaram a versão em estúdio da canção, lançando-a oficialmente e assim encerrando mais um caso de Lost Wave, mostrando então o poder da internet de identificar artistas desconhecidos e como revivê-los. E é isso, galera. Espero que tenha gostado de mais um vídeo aí do canal. Aí tá acabando o ano, né? Demorei um tempão pra poder postar esse vídeo aí. Já que eu ainda nem fiz o vídeo ainda aqui, tô gravando. Mas eu tô presumindo que vai demorar. Enfim, deixa o like, inscreva-se no canal, galera. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Nossa, 2,99 mil inscritos. Nossa, falta um pouquinho pra bater 3 mil. Eu acho que bate antes desse vídeo aqui. Mas enfim, é isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder futuros vídeos. É isso e falou!